vossa edificação. Quero ler no livro aqui de Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Diz assim: Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, assim também como a alma do Filho é minha. A alma que pecar, esta morrerá. Ok? Então nós vemos aqui na palavra de Deus, no livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, que a alma que pecar, esta morrerá. Para aqueles que não creem na vida após a morte, como os adventistas e os testemunhas de Jeová, diz que quando a pessoa morre, morre corpo, alma e espírito. Então eles não acreditam na vida após a morte. Então eles são mortalistas. O que é mortalista? É que a alma morre após a morte do corpo. Então é mortalista. Nós cremos que a alma sobrevive após a morte. Então nós cremos na imortalidade da alma. A imortalidade da alma significa que quando a pessoa morre, morre o corpo, mas a alma e o espírito sobrevivem após a morte, ok? Agora, para nós que cremos na imortalidade da alma, para os adventistas e para os testemunhas de Jeová, que não crê que a alma sobrevive após a morte, então os adventistas lançou um livro que diz assim: A Lenda da Imortalidade da Alma, ok? A lenda da imortalidade da alma significa que é uma lenda. A imortalidade da alma, que a alma sobrevive após a morte, é uma lenda. É isso que ele quer dizer. O que é lenda? Lenda é folclore, como por exemplo, Saci Pererê, Mula-Sem-Cabeça, sereia, vampiro. Então tudo isso é lenda, ok? Aí quando ele bota aqui a lenda da imortalidade, significa que aqueles que creem que a alma sobrevive após a morte, isto é uma lenda. Para isso ele usa esse versículo de Eclesiastes, capítulo 18, versículo 4, que diz assim: A alma que pecar, esta morrerá. Ok? Então está dizendo aqui claramente que a alma morre. Então ele usa muito esses versículos para defender a sua doutrina e crê na mortalidade da alma. E aqueles que creem na imortalidade, ele diz que é uma lenda. Ok? Mas vamos lá. Primeiro, quando nós lemos esse versículo, nós que cremos na vida após a morte, que a alma sobrevive após a morte, nós lemos esse versículo, que a alma que pecar, esta morrerá. Então vamos entender primeiro a palavra alma. A alma tem vários significados. Alma significa pessoa, alma significa sangue e alma significa consciência, sentimento, ok? Então na tradução que a gente vai ver, o significado da alma fala de pessoa, consciência, sentimento, sangue, a palavra alma, ok? Então, por exemplo, uma mulher, ela está chupando uma manga. Que manga é essa? É a manga da camisa ou é o fruto? Então você vai ver a frase, o restante da frase, ou antes ou depois. Que manga é essa? É fruto. Se está chupando uma manga, é um fruto. Agora, a mesma frase, uma mulher está costurando a manga. Que manga é essa? É um fruto? Não. É a manga da camisa, ok? Então, nessa questão, a alma que pecar, esta morrerá. O significado desta palavra alma significa sangue? O sangue que pecar, este morrerá? Não. Então, a palavra alma significa sangue. Então, não é para esse argumento desse versículo, não é sangue. Então, alma significa pessoa. Então, para esse argumento, a pessoa que pecar, esta morrerá. Então, significa pessoa aí, ok? Não está falando da alma que a pessoa tem, a alma que sobrevive após a morte. Está falando de pessoa. Mas vamos lá. Primeiro, a alma que pecar, esta morrerá. Então, analisando a questão de Adão. Adão, ele pecou. Ele morreu? Logo, não. Fisicamente, Adão não morreu. Então, o que nós devemos entender? Adão morreu primeiro espiritualmente.
Então, veja só, se Adão não morreu fisicamente no mesmo dia que comeu o fruto, então se ele não morreu, então ele continuou vivo. Então, que morte Adão teve? Morte espiritual, porque ele estava vivo, mas fisicamente, mas espiritualmente estava morto, ok? Então, existe 3 tipos de morte. Primeiro, morte espiritual foi que Adão teve, a primeira morte de Adão. Morte física, Adão morreu com 930 anos. E a morte eterna significa separação de Deus eternamente, ok? Então, existem esses 3 tipos de morte. Então, quando Ezequiel fala, a alma que pecar, esta morrerá, está falando de espiritualmente. Se você pega, morre espiritual. O filho pródigo saiu da casa do pai. Ele estava o quê? Morto espiritual. Porque quando ele voltou, o pai disse o quê? Meu filho estava morto. Fisicamente? Não. Espiritualmente. Mas ele reviveu. Então significa que ele estava morto espiritual. Mas a alma sobrevive após a morte? Quando eu pego esse versículo que é Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, alma que pecar essa morrerá, não está falando da morte da alma, está falando da morte do espiritual, ok? Mas vamos ver da morte do corpo. Jesus diz em Mateus capítulo 10, versículo 28, não temeis o que pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Então Jesus está dizendo que a alma não morre, que a alma sobrevive após a morte. Você pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Então Jesus está dizendo que a alma não morre, ok? Vamos ver outra passagem se realmente a alma morre. Apocalipse capítulo 19, versículo 20. Diz aqui, ó, e a besta foi presa, e com ele o falso profeta, que de dia fizeram sinais, que o enganou, e que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Então a besta e o falso profeta vai ser lançado vivo no lago de fogo. Agora, o que acontece aqui? Apocalipse capítulo 20, versículo 10, diz assim, e o diabo que o enganava foi lançado no lago de fogo, onde está a besta e o falso profeta. Onde está? Então, se o diabo, aqui mostra que a besta e o falso profeta vai ser lançado no lago de fogo na volta de Cristo para Israel em glória. Então, ali a besta e o falso profeta vai ser lançado no lago de fogo vivo. Depois de 1000 anos que Satanás vai ser preso, depois de 1000 anos Satanás será solto, depois vai ser lançado no lago de fogo. E aonde está a besta e o falso profeta? Então, onde está? Se ele não estivesse lá, é onde estava a besta e o falso profeta. Que diz aqui, onde está a besta e o falso profeta? De dia e de noite serão atormentados para todos sempre. Então, de dia e de noite serão atormentados. Então, 1000 anos depois, a besta e o falso profeta continua no mesmo lugar, no lago de fogo, que o diabo será lançado lá. Então, se a alma sobrevive após a morte, continuou lá onde está a besta e o falso profeta. Se a alma não sobrevive após a morte, então é onde estava a besta e o falso profeta. Então não estaria mais lá. Quando o diabo fosse lançado no lago de fogo, então a besta e o falso profeta tinha sido aniquilado, mas não foi aniquilado. Ele continuava no mesmo lugar, ok? Então, a lenda da imortalidade dizer que a alma morre, então nós cremos que a alma não morre. Vamos para outra passagem. A Bíblia diz que Jesus, na cruz, ele morreu. Se morre corpo, alma e espírito, Jesus é Deus. Aí eu pergunto se Deus morreu, então a trindade deixou de ser trindade por 3 dias. E a Bíblia diz que Deus é imortal. Imortal é que não morre. E Jesus, ele é Deus. Então, se Jesus é Deus, então ele não pode morrer. Então, Cristo morreu o corpo, porque o corpo foi dado como sacrifício, ok? Mas Cristo, a sua alma e o seu espírito sobrevive após a morte. Por isso que ele diz ao ex-ladrão, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Por quê? Porque ele levou, não foi o corpo do ladrão, ele levou foi a alma do ladrão, ok? É o que Jesus disse, não tem mesmo que mata o corpo, mas não pode matar a alma.
Então, que Deus abençoe, que essa palavra seja uma palavra de